pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão acompanhando o nosso podcast. Primeiramente, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Elisa Pritz e hoje é um podcast muito especial de Dia das Mães. Acho que assim, é uma semana das mães, um mês das mães, que a gente fica num clima super gostoso. E eu tenho 4 convidadas muito especiais e cada uma vai contar um pouquinho da sua trajetória de maternidade, de vida, carreira, enfim, todo esse mundo muito feminino e muito exclusivo, muito único. E vai ser um bate-papo muito gostoso. Espero que vocês gostem bastante. Meninas, tudo bem com vocês? Bem. Bom, em vez de eu apresentar vocês, eu vou querer que vocês se apresentem assim sucintamente, quantos filhos têm, o nome do filho, com que idade vocês tiveram filho, pra gente poder começar o nosso bate-papo. Pode ser? Pode ser. Eu sou a Lúcia, mãe da Lívia. Ela tem 5 anos, eu tive ela com 29 e ela é uma criança com deficiência. Legal. Eu sou Franciele, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Vinícius, de 23 anos, o Arthur, de 8 e a Isabelle, de 2. Animada pra gente! E o seu primeiro filho você teve com quantos anos? Eu tive com 15 anos. Com 15 anos. Com 15. Passou gravidez na adolescência, então. Né? Eu sou a Cíntia, tenho 28 anos. Eu engravidei aos 24 e tive a minha filha com uns 25. A Catarina tem 3 anos. É uma belezinha. Legal, uma fase boa. Eu sou a Letícia, tenho 41 anos e fui mãe aos 25 anos. E eu tenho a Samara, de 13 anos, e a Valentina, com 10 anos. E tive a minha primeira filha, que faleceu. Que foi a Sofia, em 2006, quando eu me tornei mãe pela primeira vez. Bom, eu sou Elisa, né? Não falei da minha filha. Eu tenho a Antonella, de 3 anos. E a Antonella nasceu quando eu tinha 32 anos. Já estava um pouquinho, né? Já estava bom para ser mãe. A gente tem umas idades que vai preocupando as mulheres, né? Falando nisso, vocês sentiram que chegou a hora de ser mãe? Não sei a Fran que teve aí um pouco precoce, mas vocês sentiram a hora, nossa, agora se eu não for mãe agora vai ficar tarde, ou meu parceiro tá cobrando. Rolou essa pressão externa ou interna de idade com vocês? Comigo, não. Não? Eu acho que a cobrança maior é da família, né? Porque você casa, quando você vai ter o primeiro filho? Primeira pergunta, É sempre. né? Nem perguntam de lua de mel, saiu né? da igreja, Casou, já tá grávida? Exatamente, saiu da igreja, e aí, né? Casou porque estava grávida. Né? Exatamente. Eu não tive essa cobrança. Pra Graças você foi a ok. Deus, não. Foi tudo super tranquilo. Resolveu com seu companheiro que vai Na verdade, não foi nada resolvido, né, amiga? A gente trocando de anticoncepcional, acabou Aconteceu. acontecendo. Exatamente. E não aí foi planejado, foi super assim, tranquilo mesmo. Tranquilo. E pra vocês, meninas, teve essa pressão de idade ou... Não, de idade Natural. não. A gente, quando decidiu, sentamos, conversamos e Dentro decidimos. da família, né? Entre eu e o meu marido. E Fran, pra você, como foi o... Foi um pouquinho mais complicado. Não foi uma decisão, né? Nenhum dos 3, na verdade, foi muito planejado, Entendi. né? O Vinícius, eu engravidei, eu tinha 15 anos, namorava há 8 meses. Ainda eu tô com o pai, né? Desde a gente tá mais de 20 anos juntos. Ai, que história 24 linda. anos. Tá vendo, gente? Existem continuações felizes, né? Olha que bom. E eu engravidei e minha mãe, óbvio, como qualquer mãe, assustou, chorou, teve todo um processo. Porém, eu tive um apoio muito grande dela. Que legal. Em momento nenhum, ela me deixou. E sempre foi assim, se você quiser casar, você casa. Se você não quiser, a gente tá aqui. Tô aqui pra te ajudar. Tanto é que ainda eu namorei mais 9 anos para depois casar. Estudei, fiz faculdade, né? Fiz a minha pós antes de casar. Em todo momento ela cuidou, né? Do meu filho. Te auxiliou, foi uma rede de apoio pra você conseguir continuar a sua juventude e Que é o fazer. que hoje eu acho que faz muita diferença, né? Porque quando um adolescente, ele casa e ele não tem essa rede de apoio, dificilmente ele continua estudo, ele continua a trabalhar, muitas vezes não consegue trabalhar, né? Eu tive isso.
Eu tive meus pais, minha mãe ficou pra mim, inclusive continua olhando meus filhos, né, pra eu vir trabalhar. Inclusive tá com eles Tá agora, com eles agora. né? O Marcelo tá com ela agora pra poder trabalhar aqui um pouquinho. Então, assim, eu tenho eles junto comigo o tempo todo. Hoje leva pra escola, né? E aí o meu segundo, eu estava pensando em ficar grávida, né? Que a minha ideia era só ter 2. Sim. E aí eu tava pensando, e quando eu aí atrasou. E aí eu tava fazendo todos os exames, tinha acabado de fazer. Aí eu engravidei. Já estava grávida, não sabia. E aí quando eu assustei, porque por mais que você tenha essa questão, que você teve o apoio, mas você fica insegura. Agora e aí, de novo, né? Será que E vai aí eu rolar? chorei muito, porque eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza, o que ia ser. Mas foi tudo muito tranquilo. E aí veio a Isabelle. Que a Isabelle realmente foi uma surpresa, não era nada que eu tava esperando, eu achava que eu tinha um cisto. E aí veio a Isabelle. Olha só, agora a pronto, família completa. completa, não tem mais cisto. Mas é legal isso que você falou do suporte da família, né? Porque às vezes o suporte não é só financeiro. Lógico que o financeiro faz uma boa diferença. Mas um suporte tipo, segura a minha mão. Se você quiser ir, eu te ajudo. Se você não quiser, né, ir morar com o seu companheiro, pode ficar aqui que eu também te ajudo. Eu acho que faz a diferença, né? A gente ter alguém pra você abraçar e falar, peraí, deixa eu pensar só mais um pouquinho. Porque deve ter sido difícil. Então, pra você, a gestação na adolescência não atrapalhou tanto os seus planos? Ou você conseguiu fazer planos como uma jovem que não tivesse filhos? Muda, porque, por exemplo, eu poderia ter aproveitado muito mais, né? Com 15 anos eu tava no colegial, então, assim, teve muita coisa que eu não fiz, Sim. né? Porque aí eu tinha que ir pra escola, da escola ir pra casa. Eu tinha, assim, minhas restrições, não podia sair à noite sempre, eu sempre tinha que ficar com meu filho, e o pouco tempo que eu tinha, realmente, eu tinha que estar próximo. Existe sim, você perde muita coisa. E não tem como você falar que não. Sim. Não tive muitas coisas que muitas pessoas de 15 anos, adolescentes, tiveram. Desfrutaram na época, mas é legal que você conseguiu a sua carreira, o seu relacionamento, você construiu uma família em cima desse, entre aspas, acidente que se tornou um fruto, né, de um... Foi difícil, como acredito que para toda adolescente, né? Foi difícil. Mas por ter esse suporte, eu consegui estudar e fazer outras coisas que talvez se eu não tivesse suporte dos meus pais, eu não estaria aqui. não teria estudado. Não teria, né, conseguido. E vocês acham que mãe é tudo igual? É uma frase bem clichê que a gente vê, né? Mas é tudo igual ou não, assim? Eu acho que Não, também. nossa, eu vejo isso numa diferença grande entre eu, minha mãe e minha irmã. Assim, é uma diferença gritante, apesar de temos a educação que minha mãe deu A pra mesma gente, formação. né? A gente cresceu ali. Eu criei minha filha de um jeito, a minha irmã cria os 3 dela de outro, minha mãe também criou a gente totalmente diferente. E vejo por outros amigos, né, que têm filho e tudo mais. É bem diferente. Não tem como falar que mãe é tudo igual. Não dá. tem, né? Acho Não que as dá. mães não são Talvez- iguais, mas as frases que elas falam são as mesmas. São bem parecidas, São as mesmas, Vão passando gente. de geração em É, geração. não adianta. Exato, tem aí uns costumes, né? E as Mas- crianças são diferentes também, né? É, Você, da sua exatamente. irmã, Exatamente. eles são muito diferentes. Então, não tem como você ser igual. Né? Exatamente. Cada criança tem Tem a sua... particularidade. E dentro do ambiente que ela vive também, né? Se você vive num ambiente acolhedor, com uma família, ou se você é mãe sozinha, ou se você precisa trabalhar e não consegue ver o seu filho durante o dia todo, É né? bem diferente. E é muito engraçado, né? Porque se você for pensar, eu tenho uma filha que é super agitada, essa última. Aham. O meu primeiro era uma calma Uma pessoa, paz. uma paz. Olha Então só. não tem como você tratar igual. Não tem, é impossível. Porque um você vai ter que ser um pouco mais rígido. E o outro você não precisa nem falar. Os porque ideais são iguais, né? Assim, o fundamento da família é o mesmo. Agora, a forma de Princípios, transmitir né? que vai mudando. Pra quem tem mais de um filho, você Exatamente. sente diferença de um filho pro Nossa. outro também? Total. De uma pra outra? Total diferença. A primeira também é super, assim, ó. Sabe, assim, ó. Zen. A segunda, ela é assim, ó, mega ansiosa, sabe? A Valentina, ela é... Não digo que ela é a pimenta, mas ela é... No jeitinho dela, é aquele negócio. Eu não falei pra você guardar o seu sapato? Sabe, assim?
Você já sabe E que eu você sou tem que falar muito de assim. outra maneira com eu ela. sou muito assim, então eu vejo que ela puxou muito isso de mim. Já a mais velha puxou o pai, que assim, ó, uma calmaria, assim, calmaria. de Deus, sabe? Agora, eu tenho muito da minha mãe também, né? Então, tem isso. Às vezes elas falam, mãe, nossa, tá igual a avó. Você tá falando igual a avó. Se falar que mãe é tudo igual, eu não posso concordar, né? Mas a gente tem um pouquinho Tem que a uma- gente tem uma carrega. alma de mãe, né? A gente carrega. E Lúcia, conta um pouquinho pra gente. A gente tava, né, tendo um papo informal aqui antes de começar a gravação. Você tem uma filha com deficiência. Isso, paralisia cerebral. Paralisia cerebral. A gente estava até fiz esse questionamento, né, de como eu deveria tratar o termo, se é maternidade atípica, se é PCD, se é deficiente, se é especial. Então é um cuidado que a gente toma, né, para que as famílias não se sintam discriminadas ou excluídas. Mas como é para você essa relação da maternidade com uma criança que tem que de repente necessita de mais energia, de mais atenção do que uma criança que, por exemplo, não tenha deficiência? Eu tenho até algumas amigas que elas falam assim, nossa, eu olho seus stories, né? Como a gente tem parente fora do país, do estado, então eu acabo postando bastante coisa para as pessoas acompanharem, porque as pessoas gostam e tal. E a Lívia não pode ver uma câmera, então eu Já é blogger. Então eu acabo postando bastante. Mas eu tenho umas amigas que falam assim, nossa, Lúcia, você parece fazer... parece tão fácil. E assim, eu acho que tudo que acontece, dependendo de como você guia, é que vai ser pesado ou leve, né? Então, certo. assim, eu não vou falar pra você que eu não surto, que eu não canso, que eu... Tem dia que eu falo mais que coisa, né? Eu só queria ficar hoje um pouco mais na cama. Eu só queria não ter que ficar alimentando minha filha todas as vezes, porque se eu não der comida, minha filha morre de fome. Ela não se alimenta ela sozinha. não consegue comer sozinha. Ela não tem o controle. Ela tem total. quantos anos? 5. 5. Então, assim, não vou falar pra você que eu não canso ou que eu não surto, né? Mas eu acho que tudo depende de como você guia mesmo as situações. E eu tento levar o mais tranquilo possível, porque assim, como a gente falou, né? A gente planejou ter filho. E a minha vida inteira, até por ser pedagoga, eu sempre falei, quando eu tiver filho, eu serei a mãe do meu filho. Eu não quero essa coisa de, vou trabalhar porque eu tenho essa possibilidade de trabalhar meio período, a criança vai comigo para a escola, né? O pensamento da mãe que não sabe que a criança vem e fala, pronto, agora você pausa a sua vida Agora você profissional. para tudo. Mas hoje você trabalha remuneradamente ou não? Eu voltei a trabalhar esse ano. Remuneradamente é uma boa colocação. É uma porque boa colocação. Quem porque... trabalha... você só olha seu filho. Só, né? Vai lá olhar. Passa 24 horas lá, quero ver se não volta descabelado. Exatamente. Então hoje você tem a sua atividade remunerada. Esse ano eu voltei. Conseguiu voltar. Eu voltei porque realmente demanda de mais cuidado, mais dedicação, Sim. né? Ela é bem independente, então, assim, eu me dediquei exclusivamente a ela e até foi bem exclusivamente mesmo, assim, até os 3 anos dela eu tava mergulhada 100% com ela. assim, tinha me esquecido, tinha me anulado, e aí aos poucos, né, com o apoio do marido e tal, eu fui me... Nessas horas é bem importante também, porque... E você sente que só você consegue cuidar dela ou você consegue confiar a uma cuidadora, a avó, uma ajudante? As avós. As avós. As avós. Mas você ainda fica com o pezinho atrás. Mas é uma coisa muito, assim, o meu marido é mais, sabe, tipo, tem uma amiga minha que ela fala, por que não deixou ela aqui? E aí eu falo, não lembrei. Não lembrei, sabe? Mas é assim, é uma dificuldade que a gente tem, que eu tenho, sabe? Assim, eu vejo que é mais minha do que do meu marido, mas assim, será que vão entender? Agora ela ainda fala melhorzinho, ela tem um pouquinho da fala prejudicada, Tá. mas ela ainda consegue... Ela se comunica, então dá pra saber o que ela tá precisando. Ela tem 5 anos, mas assim, se você pegar uma criança de 5 anos e ela falando, ela fala bem infantilizado. Tá. Mas não é infantilizado porque a gente infantiliza falar com ela. É questão da condição dela. Da condição. Então, assim, mas hoje ela fala. Mas até pouco tempo atrás ela não falava tão bem, assim. E aí Então eu mais ficava... difícil, né? Porque hoje, a minha filha, a Antonella, de 3 anos, ela é, assim, virada no giraia, né? Mas se eu falar pra você, dá uma olhadinha, né? Fica aí meia horinha que eu preciso resolver uma coisa, é uma tranquilidade que eu tenho. Que se ela fizer xixi, ela vai te avisar. Se ela tiver com fome, se ela rachar a cabeça no chão, você vai ver. É mais fácil conduzir. Isso, essa questão.
Quando tipo, você tem fome, uma sede, particularidade, sabe? Isso. imagino que seja mais difícil. Deve Mas ser hoje eu complicado. consigo Eu delegar só um escolhi pouco. colocar a Catarina na escola depois que ela começasse a falar, por medo. Justamente Então, por essa eu questão. quis, e eu fico pensando nessa, né? Eu esperei ela falar. Ela falou bem com 2 anos, mas ainda estava meio insegura, ainda estava morando em São Paulo. Aí depois, quando a gente voltou para cá, para Jacareí, eu falei, não, aqui eu consigo, aqui tem todo mundo, porque em São Paulo não tinha ninguém. Falei, aqui eu consigo, precisou, eu tô ali, né? Ela vai me falar, a escola é pequena, então eu consigo ter mais controle da situação. Mas eu esperei ela se comunicar, porque eu acho que é muito importante ela se comunicar pra Ela gente falar entender o o que que ela tá tá acontecendo. sentindo. Exato. Eu tive a oportunidade também de trabalhar de casa por 2 anos. Então, eu fiquei 2 anos e 9 meses. Full time, né? Ali, o tempo todo trabalhando com ela. em casa e com ela. Assim, os dois. Eu não Ouvindo a consegui- galinha pintadinha, baby, o dia nossa, inteiro. Eu não conseguia. E aí tem essa também, né? Eu escolhi algumas alternativas da maternidade que talvez me pesaram um pouco. Que foi mais difícil, né? Até 1 ano de idade, Catarina era 0 televisão. Então ela não assistiu televisão. Zero televisão. Zero. E a sua filha tem a mesma idade da minha, então até elas pegaram a pandemia de 1 ano e pouco pra frente. Exato. Deu 1 ano, ela fez 1 ano dia 5 de março, dia 14, 15 de março, fechou Começou tudo. a pandemia. Aí você ligou a televisão. Aí foi quando... Aí você ligou a televisão. Aí foi quando Assista, a televisão minha me filha, salvou. assista aqui. Aí foi quando a gente estava em São Paulo ainda, né? Aí, em abril, mais ou menos, a gente decidiu vir para casa dos meus sogros, ficar um pouco aqui, porque lá tava bastante... Tava assustador, né? Era o começo, ninguém tava entendia mais o que estava perdido ainda, né? acontecendo. Sim, aquele Então, a caos. gente decidiu voltar para Jacareí, que era uma cidade menor. E aí foi quando tá na casa dos avós, eu não tenho tanto controle assim, não sou eu que mando. Então, algumas vezes eu saí, ela já estava assistindo, mas era tudo muito controlado. Minha sogra super me respeita até hoje, ela tem todo o controle. Então, isso pesou um pouco, porque eu não conseguia levar o meu trabalho para frente. Então, eu não cresci em momento Você algum. sentiu que você empacou, entre certeza. aspas, profissionalmente. E aí vem a culpa, né? Do Aí, tipo, é. eu quero me desenvolver profissionalmente, eu tenho esse potencial, eu quero estudar, fazer uma pós-graduação. Barará, ou eu vou deixar minha filha sem televisão, vou preparar a comida eu Exato, mesma, fresquinha, exato. todas as horas, eu vou sentar no chão e brincar de massinha. É uma culpa, eu acho que pra mim é diária, assim todos os dias eu falo, eu tô fazendo isso, será que eu devia estar? Não, tô bem, não tô, não sei se eu tô. Porque a gente fica muito dividido, né? Como que é pra vocês essa relação da culpa? Onde pega mais? É no trabalho? É no lazer? É no autocuidado? Onde pra vocês isso é pior? Eu coloquei a minha filha, Samara, na escola com 3 meses e meio. Eu não tive esse privilégio de acompanhar o crescimento da minha filha. Porque eu estava na fábrica, eu precisava trabalhar e a minha licença acabava com 4 meses. Então, 3 meses e meio ela entrou na adaptação na escola e aí toda a família se adapta, né? A Valentina já entrou na escola com 5 meses e meio. Que também, né, gente, vamos combinar. Um pouco mais madura. É uma Nada, madura, né? Mesmo praticamente. Maturidade ela tinha 0, né? Mas nenhuma. assim, a cobrança maior sempre foi minha, muito grande. Por quê? Porque eu estava nessa situação por uma obrigação, digamos assim. Né? Eu estava na fábrica ainda com as 2 e eu fui obrigada a deixar na escola porque eu não tinha condição do meu esposo ficar o dia inteiro cuidando de um bebê, né? Eles demandam muito tempo da pessoa e às vezes, né, é um colinho, é um carinho e aí o pai também tem que trabalhar, né? Como que faz Sim. para deixar o bebê em casa? A gente precisa ganhar dinheiro, né? Acho que Exatamente. Subsistência. a não tem- maioria das famílias hoje, os dois são provedores, né, Aham. financeiros. E quando não é, então como que a gente vai fazer para adaptar? Ou vou me reinventar, vou abrir uma coisa online, vou A gente se vou pedir vira. um home office lá, fazer um Exatamente. embolado. E aí, assim, a cobrança que eu tinha comigo era muito grande. Um sofrimento. No começo, eu sofria emocionalmente sozinha, né? Porque a criança não entende, ela não reage. Alguém tá alimentando, tá dando banho, tá pondo pra dormir, tá trocando, amém, Jesus, né? Agora, quando começa a crescer, aí é que são elas. Porque a Samara, como mais velha, ela começou a ter uns comportamentos na escola de, assim, chorar o tempo inteiro, chegar na porta da escola, começar a passar mal, e a diretora me ligar, eu ficar lá na fábrica no telefone mais de 1 hora, e ela contando como é que estava a situação. Então, assim, foi muito traumatizante. Até que um belo dia, eu levantava às 5 da manhã, a gente deitava às 10 horas todo santo dia.
E ela deitou do meu lado e ela falava assim, e ela chorava. Filha, por que você tá chorando, filha? O que tá acontecendo? Tem que dormir, que a gente tem que acordar cedo. E ela já entendia, e ela falou assim pra mim, mamãe, não dorme não, mamãe. Eu só vou ver você amanhã à noite. Aquilo, Pronto, acabou, aquilo né? acabou Você comigo. engole, não sobe nem desce. E aí né? o meu sofrimento começou a se agravar, porque assim, eu tinha que me manter ali, ó. Filha, mamãe tem que trabalhar, filha. Você tem que ir pra escola, filha. Né? Não tinha jeito. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, comecei a pedir a Deus uma situação de que eu conseguisse ser mãe. Isso para mim é muito importante. Até que em 2015 eu fui demitida, porque entrou a crise e eu fui demitida, todo o meu setor foi demitido. E foi muito provedor nesse sentido, né? Porque, eu não tive que decidir, alguém me demitiu, pronto. Exatamente, eu Que não bom, pus não os fui pés eu que pelas mãos. decidi. Aconteceu. Aconteceu. E aí eu vi Nada o que por é acaso, ser né? mãe, né? Porque até então eu delegava, terceirizava esse papel. E você se sentia menos mãe por não estar junto com a sua filha? Eu não digo menos mãe, mas eu digo assim... Mas você ficou mais eu mãe falhei, depois. Eu falhei em muitos momentos, porque eu não estava ali. Né? E hoje eu paro e penso, né? Eu não vi minha filha andando, eu não vi minha filha começando a comer, eu não vi minha filha, sabe? Quando você viu, já dando tava o as dente primeiras lá. palavras. Tá com o dente, caiu o dente. E assim, você não acompanha nenhuma fase, né? E isso é muito triste. Elas já tinham quantos anos quando você foi mandada embora? Foi em 2015, a Samara nasceu em 2008. 7 aninhos. 7 aninhos. Aí você conseguiu Foi traumatizante. se dedicar mais. Mas aí, infância o que mesmo. eu falo A pra todo primeira mundo, infância gente, total, né? eu dou, assim, maior valor pra pentear o cabelo da minha filha, pra hoje sentar na mesa com elas e almoçar, sabe? Gente, não tem nada no mundo que pague isso, porque elas crescem. Então, E o que- acho que foi bem esse o pensamento que eu tive quando eu decidi, né? Que eu engravidei, eu tava aqui. Eu pulei essa parte, né? Eu engravidei sem querer, eu estava namorando. Então não teve essa pressão familiar e tal. Quando você viu, já Pra eu estava lá. engravidar, né? inclusive Aham. ao contrário. Quando eu vi, já tava. E aí o meu marido hoje morava em São Paulo, estudava, né? Trabalhava e tal. Fui morar pra lá. E aí foi quando eu fiquei, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta disso? Porque foi um mundo completamente novo, né? O filho, o companheiro, a mudança de cidade, a mudança de situação. E eu falei, não, eu quero. Eu chorei muito. Né? Porque eu nunca sonhei em ser mãe. Não era um sonho meu ser mãe. Aí eu falei, gente, eu não vou saber lidar, eu não sei lidar comigo. Como que eu vou lidar com outra criança, Como né? que eu vou ensinar alguém? Como que eu vou ensinar alguém? Eu não sei o que eu faço da minha vida. E pra mim, eu engravidei precocemente, 24 anos. Era gravidez na adolescência. Né? Eu falei, gente. Mas pro nosso padrão, né? Pra nossa Exato. faixa etária hoje, eu acho que subiu aí uma década, né? Antigamente era com uns 20, hoje com 30 Tá ainda tá mais jovem. ok, né? Mas aí foi quando eu decidi, eu falei, não, então tá, eu vou me virar com o que eu consigo aqui de financeiro, mas eu quero estar presente, quero muito estar presente. E aí somou também eu sou advogada. E aí, quando eu passei na OAB, né, um ano depois da faculdade, eu descobri que eu tava grávida. nossa. Aí eu fui pra morar em São Paulo. São Paulo é assustador, né? Ele te engole. A gente engole. Então, ao mesmo tempo, grávida, eu falei, ninguém vai me contratar grávida. Depois que eu pari, eu não vou ter aonde deixar minha filha, porque eu não tinha ninguém lá. Ai, é um Falei- cenário Falei, eu vou deixar minha filha na escola. atormentador, né? Não tem lugar, a gente não anda em São Paulo em menos de 1 hora, né? Não Falei, é e se aqui, acontecer né, alguma que coisa com você ela? tá no Vila Ema, você deixa a criança Rapidinho, no aquário, é. você vai pra esplanada, volta. A gente tem perto. uma logística situação melhor, geográfica né? muito boa E em lá São José dos não, lá eu Campos, morava em né? Santana, que era o comecinho de São Paulo, e qualquer coisa eu ia... É muito longe, então... E na minha cabeça era um bebê, então era muito complicado. Como que eu vou deixar ela Como que eu 1 vou hora de deixar? distância de Sozinha, mim? ainda não conheço, sabe? Não tenho referência de escola. E Porque você às vezes- passa mal, né? Exato, porque aí você, Até aqui chegar, você procura já pensou referência, né? Se nisso? você Passa coloca mal. a criança em qualquer escola, você vai procurar referência e tudo mais. Em São Paulo não conhecia ninguém, não conhecia nada pra isso. Falei, não, então eu vou me dedicar a isso. Aí foi por essa. Então eu não tenho essa culpa de, nossa, eu queria ter visto minha filha comer e tal. Você conseguiu Mas aí- fazer esse acompanhamento do só jeito que aí eu você tive, queria. eu tive que abdicar um pouco de mim. Então tem essa... Um pouco bastante, né? Total, eu voltei a Sempre, advogar né? tem um Sempre. ano. Tem 1 ano que eu voltei a atuar. Na verdade, eu comecei, né? Porque eu parei. Então, eu prestava um serviço para um escritório X. E aí, agora que eu tô voltando, assim, a atuar, agora que eu saio e tal.
rolou até um trauma dela, né? Tá até tomando homeopatia. Mas Rolou pra você atuar, né? Colocar a sua profissão em prática, que é algo que você provavelmente gosta, você estudou pra isso, é gratificante também, do tipo, ai, que bom, não vou ver fralda, mamadeira. Sim, Agora sim. eu sou uma mulher, não Sim. sou mãe por As primeiras momento. vezes que eu saí de casa... Porque Você até põe a então- bolsa, você fala, nossa, a bolsa tá leve. Eu me não arrumei. são mochilas. Não, não mas é minha, né? É A minha não é bolsa da é minha, criança né? que Não você é só a com a bolsa da carteira. criança. Eu coloquei Eu um salto, é só falei, bolsa. gente... Que isso, Eu tô né? de salto. Brinco grande. E aí eu falei, gente, que é isso, né? Outra coisa, uma outra pegada mesmo. Dá uma sensação de... Lembrei como era, tô né? respirando agora um pouco mais. E agora eu tô numa fase que eu tô conseguindo conciliar maternidade, o emprego, e aí agora eu consigo dar uma respirada, eu volto, né? Me afundo de novo na maternidade, volto. Aquele Aí tem equilíbrio, essa- né? Lúcia, pra você a questão de trabalho, né? Você estar trabalhando... A sua filha vai na mesma escola que você trabalha? Não, são locais diferentes. Ou não só de trabalho, mas assim, quando você faz algo pra você, hoje em dia tem muito mais valor do que antes? Do tipo, tem. agora eu tô no salão fazendo a unha e ninguém vai me incomodar. Ou, né, fui na academia, ou fui tomar café com uma amiga. Você consegue, você se permite, ou a sua rotina te permite esses momentos? Agora meu marido tá home office 100%. Desde que começou a pandemia. Então, agora sim. No começo eu conseguiria, assim, se a minha mãe pudesse ficar, se a minha sogra pudesse ficar, mas era mais complicado e eu também tinha aquela coisa de, né, a culpa. Vou deixar com a minha mãe pra ir tomar café? Vou deixar com a minha sogra pra ir Tá num errado, barzinho? mas será que tá tão errado assim? Né, parece que você não Tipo, pode ser eu vou feliz na ou ter academia, será prazer. que tá tão errado assim, né? Então, no começo foi mais complicadinho, mas desde que o meu marido está em casa, tem sido mais tranquilo e a gente consegue equilibrar bem essa... E o trabalho dele permite que ele dê uma olhadinha nela, dá essa Fica. flexibilizada. Ontem mesmo eu precisei trabalhar e aí ela não estava muito legal, não foi pra escola e ele ficou com ela em casa. Ótimo. Ótimo. Até porque, né, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o pai também é 50%, né? Com certeza. Não é assim, o pai te ajuda. Não é que ele me ajuda. Não. Ele também é Ele é pai. parte. Pra vocês, né? Eu não sei se os Sim. companheiros de vocês também são Super. dessa forma, né? Mas eu acho que o pai não ajuda. O pai é pai, a mãe é mãe. Então é meio a meio, né? Se a gente também sai pra trabalhar e ele também... Se ele sai pra jogar um futebol e eu saio pra fazer a unha... Enfim, todo mundo tem o seu lazer, Exatamente. e o seu equilíbrio, né? Isso é bem... A minha mais nova, que é a Isabelle, né? Ela é grudada no pai. A vida Mas dela menina é é um com o pai, né? A minha... É assim, é fora do comum. Até me dói um pouquinho, né? Mas eu já não fico em casa, já não vejo ela. E quando eu vejo, ela tá lá atrás. Vem com a mamãe? Não, papai. Pra você ver. Né? Nossa, era o Toma, sonho a do meu gente marido. carrega, né? Nossa, a mas criança, é assim, é 9 maluca. meses na É barriga. maluca. Aquela coisa. Pelo É que a pai. Thaís é super grudada comigo. Muito. É porque você ficou bastante tempo. Talvez essa... Eu fiquei como ela. A gente ficou um período muito pequeno. Aham. Né? Eu, pelo menos, a minha licença também foram 4 meses, mais um de férias, né? Então, foi um período muito pequeno que eu fiquei com ela. Pequenininha já. 100%. E ele né? tinha essa flexibilidade de trabalhar, de ficar em casa, por exemplo, no médico, ele que levava. Ah, meu marido também. Então, leva no médico. vacina, E eu não tenho é, tanta que essa eu me cobrava. flexibilidade, né? Médico, vacina, tá com febre. Aí eu ficava, tá, e aí, como é que tá? E aí, isso aqui. Passa o Deu relatório. remédio? Era um terror. Então, Mas- esse contato tinha muito com ele, né? E eu trabalho também num outro local à noite, então isso realmente eu já não fico tanto com ela, fico muito pouco com ela, né? E realmente a gente sente muito. Quem tá no dia a dia é que a criança lembra primeiro. Né? E Não principalmente tem- pra ela, pra infelizmente. mim, É o assim, ponto de referência, né? A criança ela precisa de um ponto de referência. E eu a Lívia fico me com ela chamava muito 100% do tempo. Agora, agora é papai. Ai, que Papai. bom ouvir pai, E né? aí eu chego do serviço, que nem ontem, né? Eu cheguei do trabalho, brinquei com ela e ela falou, oi, mamãe. Eu falei, oi, filha. Vamos brincar? E ela falou, não, papai. Ah, Então tá bom, mamãe vai tomar um banho relaxante. Eu também nem encano. Eu falo, ai, que ótimo. Mas é uma Ela culpa quer você. eterna, né? Tinha uma criança no meu prédio que os pais trabalhavam muito e ele sempre tava com uma babá, aliás, uma cuidadora muito incrível, que a gente até falava, olha, fulana, atenciosa, carinhosa. E assim, mais de 10 vezes eu vi ele chamando a cuidadora de mãe.
Daí, mãe, daí ela falava, não, fulaninho, eu sou a tia não sei o que, tal, a sua mamãe tá trabalhando, tá. Daí no meio da brincadeira, mãe, acho que era referência, uma né? referência pra ele. Eu olhava aquilo e falava, gente, se eu deixar minha filha com uma babá, um dia isso vai acontecer. Mas Porque a gente acaba trabalhando, né? não, a gente demais tem e que não fazer, tem que fazer, as né? coisas, né? E vamos falar um pouquinho de rede de apoio, né? Acho que a maioria aqui tem apoio de familiares também, né? Como vocês falaram. A questão de pitacos na educação. Como que é isso pra vocês? Assim, vou falar um pouquinho da minha experiência, que é uma experiência bem positiva. Eu nem tenho muito o que reclamar disso. Porque a minha sogra e meu sogro são super participativos, né? Ajudam, minha filha dorme lá, a gente vai viajar, eles cuidam, estão sempre juntos. Mas em nenhum momento eles fazem nada do que eu não faria. Então, pra mim, é tipo o céu. Eu tô no céu, não posso reclamar nunca, jamais. Então, além de todo o carinho de vô e vó que eles dão, eles ainda seguem, lógico, dentro do trilho que eles, né, conseguem conduzir, o que eu e o meu marido faríamos, né, dentro da alimentação. É hora de dormir, é hora de tomar banho, mais ou menos. Mas eu vejo em muitas famílias do tipo, nossa, deixei na minha mãe deu chocolate, fez isso, eu não gostava da televisão, a sogra botou na televisão, não deu banho, dormiu sem escovar o dente, ou, enfim, como que é isso, assim? Vocês têm alguma história, algo que vocês possam compartilhar de os Olha. pitacos da educação? É difícil, né? Eu usei muito o Instagram nessa minha fase da vida, assim. Quando eu decidi que eu ia parar pra cuidar da Catarina, eu falei, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não que é o certo, é o jeito que eu quero. O meu certo, que eu, né? Porque acho que o o que eu certo, acredito o certo que... existe. Exatamente, é o que eu acredito que eu tive uma ausência na infância, fez falta pra mim aqui, eu quero ir encaixando. Então, eu fui a mãe chata, né? Até hoje eu sou a mãe chata, que até 1 ano ela não assistiu televisão, até os 2 anos ela não comeu doce, ela só foi comer doce 2 anos e 2 meses, ela tem horário pra dormir, né, e tal. Tem um ritual noturno, Tem, você tem toda uma exato. organização. Exato. Eu amamento até hoje. Você amamenta até Exato. hoje. Então, isso também é um ponto que, hoje em dia, eu acho que é o que mais eu ainda sinto os olhares, assim, sabe? O resto... Porque eu usei o Instagram exatamente pra isso. Tudo que eu acreditava e eu acredito, eu coloco no Instagram, eu posto no Instagram como meio de informação, né? Por exemplo, da televisão. O porquê que eu não deixo? Não é porque que eu quero ser radical, não é isso. O porquê dele. E eu sempre passei essa informação no Instagram. Conteúdo de qualidade, né? Exato, não é julgando outras mães e afins, não, é só isso. Então, eu escolhi esses meios, então eu expliquei no Instagram esses meios, e aí foi meio que já, olha, não fala porque ela não gosta, não dá isso porque ela não gosta. Então já não chegava muito pra mim. Já tem um guia pra que... Olha, gente, tá aí vendo? o Instagram me ajudou muito em já relação tem um a isso. guia do que ela gosta que seja feito pra que você... Exatamente. Nossa, A minha mãe ótima até, ideia. a minha mãe, ela um tem e-book. uma relação com os meus sobrinhos diferente do que ela tem com a Catarina, né? Com os meus sobrinhos ela consegue ser mais ela na educação, mais rígida, ela briga, assim, não briga, coitada. Mas ela tem um pouco mais de... é mais rígida mesmo. E com a Catarina, como a gente tem uma educação bem respeitosa de conversa, sentar, diálogo e tentativas, inúmeras tentativas, aí ela já dá uma segurada, ela fala comigo, entendeu? Então... Até a sua mãe, ela mudou um pouco o jeito de tentar. Sim. E eu sinto isso. O pitaco que eu mais vejo é em relação à amamentação, né? Que ainda as pessoas não aceitam totalmente a Se você amamentação amamenta na prolongada. rua ou num lugar público, as pessoas olham estranho. E é sempre assim, nossa, mas ela ainda mama? Nossa, tem 3 anos, ela ainda é uma criança É um bebê, pequena, né? É um bebezão. Mas ela ainda mama? Nossa, mas você ainda tem leite? Tem. Quer ver? Quer ver o que é um pouquinho? Eu tenho. E é isso. Eu acho que foi mais esses pitacos assim, de gente mais de fora, que não tem acesso. Graças a Deus, a família toda tem acesso ao Instagram. Então, já tá toda ali a informação. Já fica como um guia, né? E essa questão da amamentação também, ela é bem interessante a gente falar, né? Porque existe o romance da amamentação, que a amamentação é linda, e existe
A A amamentação. realidade. Existe a dor, existe pessoas que têm dificuldades, tem pessoas que não podem amamentar. Então, Exato. é uma coisa bem, bem difícil, né? A sua filha com deficiência, você teve alguma dificuldade com a amamentação? Ela mamou, ela não mamou? Como que é pela questão da paralisia? Inclusive, quando eu chego nos médicos, os novos, né? Eu fico assim, ela não mamou no peito, né? Mamou até 1 ano e 5 meses. Olha que legal. Oi. Uau, e é um super Que estímulo legal. motor Foi. até, além É do lindo, contato, Foi. né? E assim, por ela ter ficado 3 meses na UTI, porque ela nasceu de 6 meses, então ela terminou a gestação na incubadora, né? Ela Tá. ficou 3 meses na UTI. E lá eles não davam, não era por sonda, não era por... Então, assim, tudo que eu tinha idealizado foi por água abaixo, e aí era mamadeira. E ela tinha uma necessidade de sugar imensa, mas por ela ser muito pequenininha e muito fraca, porque ela nasceu com 620 gramas. Nossa, gente. Era uma... 620. Toquinho. Muito pequenininha, então ela não podia nem vir pro peito, porque era um esforço muito grande. Aí ela, em vez Se de engordar, ela cansava. poderia emagrecer Perder e peso. era complicado. Então, assim, até quase 2 quilos, ela não veio pro peito. E aí, aí uma vez pediram chupeta, enfim. Mas chupeta eu não ligava, não. Eu tava mais encanada com a mamadeira, porque eu falava, ai, gente, não vou conseguir amamentar nunca. E aí minha frustração era, eu queria tentar uma E você vez. tinha leite? Muito, Muito leite. muito. A gente É um chegava bom lá... sinal, né? A gente chegava lá e tinha que ordenhar, que eles falavam, né? Tem que ordenhar e tirar, porque assim, como ela recebia na sonda, e aí começa com 5 ml. Então era 5 ml a Que não é sondinha nada, né, gente? pingando É um na boca dela por jatinho de leite. por não sei quanto tempo. Então era de gotinha em gotinha. Aí vai aumentando, a criança vai aceitando mais, o estômago deve ser uma ervilha, né? Aí vai aumentando e tal. Então eu tinha que chegar e tinha que ordenhar. E aí, tipo assim, tinha uma moça que eu fiz amizade com muitas mães, né, gente? Fiquei 3 meses lá dentro. Ficou Mas não bastante tem- tempo, com né? Foi muitas sua amizades. segunda casa, né? E aí tinha até a mãe do Rafael, que estava na frente, assim, sentava, ela falava, meu Deus, é uma frustração ficar na frente da Lúcia. Porque ela ficava, ela tentava, ela tirava 20 ml, 40 ml. Eu tirava, tipo, 120 de cada mama. Tipo litros. Era, tipo, muito, assim. E talvez esse estímulo que você fez pra poder colocar na sonda te manteve produzindo Foi. leite. Eu sempre Se ela tirei. parasse de Se tirar, você ela parasse e secava. colocasse o Exatamente, leite. porque precisa do Eu ficava estímulo. fazendo massagem em casa, chegava lá, tinha o horário da Você visita, se dedicou depois na eu... missão. Eu tirava, então assim, eu falava, ela não vai mamar no peito, mas o meu leite ela vai tomar. Então, ela tomava. E aí, um dia, a gente fazia o método canguru, Que legal. que é, né, a gente Colocar fica lá. sem roupa e a criança fica sem roupa também, e aí a gente coloca pele com pele, né? Tem N benefícios, e aí a gente começou a fazer, depois que ela já tava com 1,5 kg e tal, começou a fazer, e, gente, eu saía roxa, porque ela me mamava aqui, assim, ó. Nossa, Ela tadinha. sugava fortemente. E aí eu pedi pra pediatra, e a pediatra, não pode ainda, não sei o quê. Aí um dia a pediatra-chefe foi dar uma volta no hospital, e a pediatra que estava ali do período falou, Coloca. coloca e Coloca se ela essa chegar, a criança gente finge que pra não viu. mamar. Põe essa criança pra Colocou mamar. e ela nunca mais largou. Gente, que lindo! Nunca mais largou, assim. Olha Aí- que aí legal. a médica depois voltou, ficou brava. Falou, se ela emagrecer, vocês amanhã vão ver. Porque assim, né, UTI é assim, engorda 5 gramas hoje e amanhã perde 10. E cada grama é muito importante nesse período, né? Então, aí ela, se ela emagrecer... Ela não engordou, mas ela também não emagreceu. Aí ela falou, vamos manter uma semana. E Empatou. nunca mais, foi. Isso e aí é ótimo. foi, aí foi quando ela começou a engordar mais. E aí foi só... A gente tem uma deficiência muito grande de médicos, pediatras, principalmente, que incentivam a amamentação. Tem. Muito, Não, muito. tanto que assim, eles já pré-julgam que eu não amamentei. Exatamente, Eu cheguei, exatamente. Amamentei até 1 ano e 5 meses. Mas eu posso falar, não culpo os médicos totalmente. Porque eu não sei, né? Na minha época, igual eu falo, gente, meu peito virou uma flor. Machucou todinho, sangrava, era horrível. E eu tava ali, ó. Vamos lá. Correndo a lágrima, né? Sofrendo, agonizando, porque os primeiros dias são assim. É. Agora você vê mães hoje que, ai, tem um rachadinho no peito. Ai, não, vou dar fórmula. Gente, que moleza é essa? Não, e é Cura muita e falta de continua. informação, porque o médico fala, não, tá doendo, então a mãe precisa descansar, dá fórmula. E não é entendeu? bem assim, não né? é só o médico, é que a gente Se culpa tá- muito os médicos, se tá né? errado.
É porque, querendo ou não, né? É eu uma acho que não é nenhuma referência. culpa. Uma pessoa É. com DR na frente, você obedece. E Mas outra, tem a moleza da mãe também, eu né? não sei, eu nunca tive filho na minha vida. A primeira coisa, eu vou perguntar pro médico se tá certo ou não. Tanto é que a minha filha, ela mamou, assim, eu não tive dificuldades para amamentar. Pra mas você eu foi tenho, fácil. Foi, ela saiu e já veio pro peito, assim, foi automático. E só que eu sempre tive perturbação na amamentação. Nunca foi assim lindo amamentar, lindo pleno, assim, nunca foi. Eu sempre tive a perturbação, que é como se fosse uma cócega meio pesada, assim, sabe? E tá hoje. Então, por exemplo, eu tô perto de chegar na menstruação, é assim insuportável. A TPM, pra mim, amamentar no TPM é insuportável. Agora, graças a Deus, ela mama só pra dormir. Então, foram menos. 3 anos. Eu falei, não. Tem até uma frase que é da Verônica, uma mãe também de internet, que ela fala: todo dia eu penso em desistir, mas todo dia eu escolho continuar. Porque não é fácil. Ah, Não isso é é amamentação, fácil, gente. né? Não é amamentação. fácil. Só que a gente tem muita ausência de informação. Tem. Informação, assim, a chupeta, a mamadeira, elas são, assim, eu não sou contra a mamadeira. Ela é necessária, né? Em alguns casos. Eu sou contra a falta de informação. As pessoas não passam a informação correta. Ou, Pra por que exemplo, isso? não deu certo, mamadeira. Mamadeira, Pronto, chupeta. resolveu. Então, Sim, essa... a chupeta principalmente, né? A criança, porque ela tava sugando muito. Não, ela precisa real de sugar o peito. Então, os 3 primeiros meses é carrapatinho no peito. Ela vai ficar sugando ali os 3 primeiros Se meses. você vê os animais na natureza, a criança, sim. o bebezinho tá pendurado andando ali e no tá macaquinho, mamando. né? Eles estão... Mas tem a É, questão isso. também da quantidade de leite. Você estava falando da outra pessoa. Eu não tive praticamente leite. Nenhuma das Nenhum três. dos 3. No primeiro, eu acho que talvez por eu ser muito nova, enfim, eu tive leite durante 15 dias, muito pouco. No 15º, do nada. Não tinha leite, não tinha, chorava e a gente achou melhor. Aí passamos no médico, na época não tinha, hoje tem até medicação sim, para você aumentar. Aí com muito custo, acabou, não tinha leite, não tinha o que nada. fazer. Até porque é muitos anos. No do Arthur, eu falei, não, eu tenho que amamentar, eu tenho que ter o leite, porque não é possível. Eu saí do hospital, passou 15 dias, diminuiu. Eu tentava e não tinha. Aí tomei medicações que eles indicavam. Ai, toma esse aqui que melhora. Come canjica. Toma isso, tudo que você imaginar. Todas as simpatias. Com ele, aí eu consegui ainda até os 4 meses, mas assim, era um peito, Sofrido. 2 leites, 2 duas De fórmulas. fórmula. E foi assim, até os 4 meses. Eu não tinha mesmo, não tinha o que fazer. A Isabelle praticamente não foi um mês. O meu peito empedrou de uma tal maneira que começou a ficar todo vermelho. Aí eu passei no hospital, o hospital me deu um antibiótico, que eu acredito que seja normal, nem sei dizer se isso fez tive efeito. isso. Ou se é porque realmente eu tenho pouco leite. E aí, quando eu cheguei, tomei antibiótico, no primeiro, no segundo dia, Secou. eu não tinha mais leite. Nossa. Praticamente eu não tinha leite. Então, eu não sei se é porque eu realmente não produzo tanto leite. E ele fez, né? Porque eu acredito que você tenha tomado algum antibiótico no período, eu não sei. E não tenha. Pra mim, fez realmente você- isso. E cada Eu não organismo tive. também é de uma forma, Eu né? Por tenho- exemplo, não rachou. Meu peito rachou, assim, na primeira semana deu aquela dorzinha, porque, né? É normal, É estranho, Natural. mas não abriu, Nossa, assim, meu não deu, né? Deu uma feridinha ou outra nos primeiros dias. Mas aí tem mães que, né, sofrem muito. E nesse caso, Tem né, gente que como chega a a perder Fran o bico. comentou... Então, Exatamente. Como a Fran comentou. Aí não é saudável. Aí não é saudável, porque você não estava bem, né? Você não estava conseguindo nutrir Não a tinha, sua né? criança. E chora, a criança chora, tá com fome, né? E uma relação de contato péssima, né? Porque você não tá se entregando. Você tá, ai meu Deus, eu preciso. Esse leite precisa sair. E aí não tá sendo legal. Então, nesse caso. E na época eu até Foi o que comprei, deu, né, pra né? tirar o leite, saía 30 ml de cada. Eu falei, não é possível. 30 ml, quer dizer, ela já mamava 90. Do seu organismo. Meu Deus. Não, é muito do organismo, né? Porque quando eu fui tirar o colostro, foi 2 dias depois, né? E aí a minha médica passou e falou, olha, o colostro vai começar a descer. Pra mim, demorou um pouco mais, porque o meu, né, tava muito cedo para aquele ser sair. Então, assim, ela falou, vai demorar um pouco mais, e aí pode ser que você consiga tirar alguma coisa. E aí, né? Baixa expectativa, Baixa né? expectativa, mas
acho que a minha baixa expectativa não era baixa. Porque ela chegou e eu chorando. E ela, o que aconteceu? Eu só tirei 10 ml. Ela, de colostro? As pessoas tiram gotas, você tirou 10 ml 10 de ml. colostro. Arrasou! Aí o meu marido falou, tá aí, meia hora chorando. Eu não vou ter leite. Se tivesse lido um pouquinho antes, tivesse se informado, né, sobre quantidades, né? Não, mas assim, eu acho que é muito de organismo para organismo, né? Ela falou, gente, eu a acho que pessoa tem um com pouco de organismo, prematuridade, tem um pouco do que bebê. tem o prematuro... Tem o emocional também, né? Tem Todo o emocional. contexto que você tá vivendo ali. Que No às meu vezes, caso foi né? emocional, totalmente. Eu tinha muito leite, do tipo, saía pela axila leite, eu vazava leite, assim. Minha filha mamava, eu tive aquele adaptação inicial, mas tinha muito leite, era ótimo. E com 31 dias, a Antonella foi internada com infecção urinária. Nossa. E aí, naquele dia, eu falei, leite. pronto, a minha vida acabou. Ver a filha toda, né, cheia de fios e não sei o que, fazendo exame de urina e sangue, não sei o que, e febre. Naquele dia, o meu leite secou, pronto. Fim da história. Gente, o emocional acaba com Então, leite. assim, emocional como o emocional Mexe com altera, né? Se tá certo, se tá errado, enfim, foi o que deu. Eu falei, tá bom, no segundo dia não tinha, no terceiro dia não tinha, mamadeira. Tanto é, Não tem que fazer, mexe né? tanto, que quando você vê que o seu leite tá mirrando, na época, né, eu tinha todo um contexto que tinha acontecido antes, e quando veio a minha segunda gestação, que foi a Samara, eu falei, pronto, agora eu não vou ter como amamentar, vai acontecer a mesma coisa com a minha filha, e aí como é que vai ser? Então, a cabeça da gente manda Você já muito, bloqueou gente. antes que alguma coisa acontecesse. Antes de qualquer né? coisa, eu chorava. E ela saiu, o leite meu tinha muita dificuldade de descer. E ela saiu do hospital no peito e na sonda. Então, eu colocava um vidrinho aqui no meio do seio, com um pouco de leite, e ela mamava Fazia o peito e a sonda junto. relactação, né, que chama. Relactação. Porque ela precisava se alimentar. E aí, você passa... Gente, o emocional, ele levanta e ele derruba, né? Uhum. E o médico falava pra Com a mim, se mesma você vê que não velocidade. tá descendo seu leite com tanta facilidade, tem um remedinho que você põe no nariz. E eu sempre falo, gente, esse remedinho é maravilhoso. Mas por quê? É como se ele mandasse um comando pro seu cérebro que você precisa amamentar e as suas glândulas precisam produzir o leite. Então, existe todo um contexto, mas existe também... O emocional. o emocional eu que te derruba. Apliquei o remédio, então agora vai funcionar. Pronto, vai, e aí funcionou. Ela vai mamar e acabou. Tá tudo E aí certo. você acaba relaxando mais. Então, existe isso. O médico falava pra mim. As enfermeiras, na época, falavam, mãe, você tem que estar num ambiente onde você esteja calma, tranquila, você esteja amamentando, focada naquele momento. Porque se tiver outras coisas, né, tirando você ali daquele momento que é tão único, o seu leite pode parar de descer. E tem os outros estímulos também, É um né? momento de entrega e conexão, Exatamente. né? É uma coisa que, assim, os pais que agora ficam de lado e não tem como, né? É a mãe e é uma coisa muito... Não tem outra pessoa. É muito exclusivo, única, né? É exclusivo, é só Só a mãe. você. Talvez pode por fazer isso que até hoje você ainda faça questão de aumentar. Você deu o seu momento com a sua filha, Só né? eu posso fazer isso. Senti até uma pontinha de inveja, assim, não que eu queira voltar a amamentar, mas esse momento da noite, né? Você deita junto com a sua filha, você tem uma conexão que é única, né? É que única. ela não vai ter com o pai, que ela não vai ter com a avó, que ela não vai ter com ninguém. Exato. É o momento de vocês duas, então acho que é bem interessante. Mas é cansativo. Mas é cansativo. Porque você é a única que faz ela dormir. Você é a aí única acaba que consegue acaba fazer trazendo ela dormir. esse peso também. E Letícia, não sei se pra você é tranquilo, se você gostaria de compartilhar com a gente como que foi essa questão de ter um trauma, que eu acho que ele deve ser irreversível. A gente deixa pro final até, porque aí depois... Né, Deixa eu borra acho que é tudo de uma irreversível, vez, né? mas até assim, uma mensagem de motivação e de... para impulsionar pessoas que tenham passado por isso ou que vão passar por isso e nem sabem, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, exato. né? A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair dessa porta. Então, o que você poderia compartilhar com a gente do que aconteceu com você e como você conseguiu continuar a sua família, ter outros filhos, manter seu relacionamento, se manter trabalhando, ou se você não conseguiu nada disso? Como que foi, assim, né, de uma maneira... Eu nunca choro, gente. É só eu estar aqui que já junto um Nokia, assim. São espíritos de mãe. a As semana mães, das mães, essa assim, energia. Uhum. Foi um momento traumatizante, né? Eu não esperava engravidar, engravidei. Aí tem toda aquela expectativa, né?
nossa, tô gerando um bebê. Passei os 9 meses, tranquilamente, fiz todos os exames, morfológico, tudo que manda a medicina. Nenhum exame foi detectado que ela tinha, né, a má formação por dentro dela. Como é que fica a cabeça da mãe que perde um filho? Eu acho assim... Desculpa, ela tinha quanto tempo quando ela... Então, a Sofia, ela nasceu de 9 meses normalmente, de cesárea. Eu não tinha dilatação. E assim que ela nasceu, foi detectado que... a minha mãe, na verdade, olhou no vidro do berçário. Olha isso, gente. Ela olhou no vidro do berçário e ela viu que a Sofia estava com o peitinho muito alto, a barriga muito funda. E ela estava, sabe, buscando ar. Ofegante. Ninguém tinha visto. Minha mãe viu no vidro. Ela já correu, chamou a chefe da pediatria ali e mandaram para o raio-x. O que ela teve? Ela tinha uma hérnia no diafragma. Então, o diafragma dela tinha um buraco. Quando ela virou, que ela se encaixou para nascer, todo o intestino dela e as alças passaram por dentro desse buraco. E se alojaram em cima do pulmão. Então, era um pulmão assim, no raio-x dava para ver direitinho. E o outro pulmão assim. E pensar que ela passou tanto tempo desse jeito na minha barriga, né? A gente não tinha noção. E aí, o que acontece? Detectou isso, cirurgia. Imediatamente, cirurgia. E tiveram que abri-la para puxar o intestino para o lugar, as alças, para ver se o pulmão dela ia reagir, né, dela respirando sozinha, se ele ia amadurecer, se ele ia crescer. E nisso ela ficou na UTI neonatal por 28 dias. Depois de 28 dias, inúmeras tentativas de põe o capacete de oxigênio, entuba, põe o oxigênio aqui no narizinho. Ela teve várias paradas, né? Ela teve várias paradas, eles precisaram reanimá-la muitas vezes. Só que depois desses 28 dias, ela acabou não resistindo e depois de mais uma parada, ela veio a falecer. Eles tentaram reanimar e tudo mais, mas aí já não tinha mais... Ela não tinha força para respirar sozinha, né? Foi uma situação que eu não descrevo para ninguém. E, assim, não existe uma definição do que é isso, né? Não tem como comparar a nenhuma outra dor ou perda do mundo, né? Até hoje eu consigo falar numa boa. Mas quando você se coloca lá, em 2006, que foi quando ela nasceu, passa um filme na sua cabeça, sabe? Porque eu não sou a única a enterrar uma filha, né? Tantas pessoas enterraram filhos. E hoje eu consigo conversar com uma mãe que está com seu filho à beira da morte. E eu falo que nada acontece por acaso, né? Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Em algum momento da minha vida, eu já precisei ajudar uma amiga que perdeu o seu filho. Inclusive, meu esposo é pastor. E nós fomos no velório dele. Meu esposo ajudou no velório e tudo mais. E, assim, você não chega para uma pessoa sem ter o que dizer, né? Você sabe como abraçar aquela emoção que ela está sentindo. Mas é traumático? Gente, é muito, muito traumático. O que é que me ajudou, né? Nesse período tão traumático? A gente precisou mudar o foco em casa, né? Porque depois de 28 dias, ela veio a falecer e a gente perdeu totalmente a identidade, a gente perdeu totalmente a nossa rotina, a gente não... Sabe assim, eu ia para o hospital 2 vezes no dia, e agora? E agora? Acorda e faz o quê? Vamos tomar café? Tomo café? Não tomo café? Saio? Fico em casa? Né? Então, assim, aconteceu muito isso, da gente não saber o que fazer. Mas a gente precisou mudar um pouco o nosso foco, né? E aí foi quando eu decidi me matricular na segunda faculdade, comecei a estudar de novo, meu marido foi fazer um mestrado, né, em Arujá, e aí a gente começou a mudar a nossa direção de olhar, na verdade. E a gente começou a se levantar, né? Não que isso tenha sido assim, ó. Foi um processo muito longo, né? O nosso corpo disse muito naquele momento, porque você vem numa adrenalina assim tão grande, e quando acontece isso, o seu corpo faz... e agora? O seu corpo padece daí, né? Ele fala muito. E aí veio médico atrás de médico, porque a gente tinha muitas dores no corpo, e mais o meu marido, né? E estudando, mudando o nosso foco, mudando o nosso olhar.
passamos aí o ano de 2007 direcionados para isso, né? Olhar para nós, porque aquele momento era o momento que a gente precisava se descobrir de novo. Até vocês como casal, né? Como casal, porque como de repente tudo, né, vocês gente? eram um casal grávido, Exatamente, né? Aí de vocês repente foram não era mais- pais e agora vocês voltaram, né? Exatamente. Só que de uma maneira completamente desconfigurada, né? Totalmente diferente do que a gente Isso tinha uniu planejado. mais vocês? Vocês ficaram mais Sempre, unidos? sempre. E você comentou da fé, né? Então acho que Sim. isso também deve ter sido uma... Foi Deus, gente. Eu não tenho explicação. Uhum. Foi Deus que levantou mesmo. E aí, no ano de 2007, nós estudamos o ano todo. Em 2008, né? Janeiro, meu pai foi vítima de um assalto. E nessa vítima de assalto, ele acabou sendo baleado, né? Na esquina de casa. Depois de 4 dias, ele faleceu. Uma semana depois, foi meu aniversário. E aí, no dia do meu aniversário, eu descobri que estava grávida da Samara. E assim, ó, nem... Sabe o que é você nem, assim, esperar? E o médico falou pra nós, olha, como o dela foi cesárea, ela só pode tentar engravidar depois de 1 ano. Mas assim, eu não tava tentando, tava tomando remédio, numa boa. E aí o trauma veio de novo na nossa memória, né? E agora, meu Deus, estou grávida, e se acontecer de novo? Aí já começou a choradeira, né? Tem chance de acontecer Você não de consegue novo? nem Tem ficar é, feliz geneticamente. com a situação, né? Você começa fica um assustado, feliz assim, né? Ai, meu Mais Deus, eu fico assustado. feliz ou não fico feliz? É um feliz com medo. Todos Conto os pra exames. alguém, né? Em todos os exames que eu ia fazer, doutora, olha direito aí. Olha direito, Tem olha todos os certeza. órgãos, mede os órgãos, veja tudo, pelo amor de Deus. Né? E é assim, a gente fica preocupado, mas ao mesmo tempo a gente precisou entregar para Deus, porque a gente não tem controle. Tem que seguir a missão, É né? o tipo de situação que, assim, eu não tenho controle, eu não tenho poder de acrescentar 1 segundo na minha vida. Quem dirá cuidar de uma gestação, do que está acontecendo ali dentro. Então, a gente só colocava na mão de Deus mesmo. E aí foi uma gestação muito tranquila, todos os exames, graças a Deus, foram tudo bem. E quando foi para a Samara nascer, aí é aquela alegria, né? E a gente saiu literalmente de 2 lutos para vida de fato, né? Vir de um cenário de morte não é uma coisa comum, e você ter ali uma notícia de vida e você precisa celebrar aquela vida. Trazendo uma bênção depois de um período tão turbulento, tão negro, né? Tão escuro. E foi, assim, traumático, sim, mas foi necessário a gente começar a olhar com outros olhos a situação. Eu poderia ter ficado no luto por muitos e muitos anos, né? Mas é como a gente aprende. Eu continuo viva, meu esposo continua vivo, e a gente tem outras pessoas ao nosso redor que precisam da gente. No caso, tinha minha mãe, né? Nesse 2007 tinha meu pai ainda, que era vivo. Depois eu passei a cuidar da minha mãe e da minha gestação ao mesmo tempo. Então foi assim uma somatória de sentimentos e emoções que, se a gente não conseguisse colocar cada coisa no seu quadrado, Você não eu acho que eu tinha conseguiria. pirado. Assim como a Lúcia comentou, né? Você vai ter que passar por aquilo. Exatamente. Aí não você tem vai saída. escolher se você vai passar reclamando, se você vai passar se exatamente. lamentando, ou se você vai tentar extrair. Lógico que dentro dos... É isso que eu ia falar. Do Não ausenta os seus sentimentos, dentro né? do que é Não- É não difícil adianta. administrar, né? viu? Porque É difícil administrar. imensurável, né? Mas eu imagino, porque eu sinto muito medo de engravidar e passar por tudo de novo. Porque, né, Foi traumático foi a primeira tranquilo vez. até ela nascer. Até, assim, a gente precisa ir pra sala agora. Pra Nossa. sala de parto agora. E tirar ela daí de dentro, porque ela tem sofrimento fetal. E aí, Nossa. tipo... A gente quase perdeu também. E aí, os primeiros dias eram assim... Ah, e aí, a notícia da Lívia? E a gente falava... Tá estável. Tá igual. E, tipo, e o estável era o quê? O estável O é o pior, a estável pior é o notícia que alguém te dá. É o pior, porque você Não não, tá sabe se tendo o estável melhora. quer dizer que ela tá bom, que ela tá melhorando, ou que ela tá, Tá estável no piorando. ruim ou tá estável no bom, né? Como é esse Sabe, estável? E aí que- era, tá estável. Era o que a gente falava para as pessoas. E as pessoas saíam de perto e a gente desabava, porque o que era aquele estável? Que é o estável? Ela vai sobreviver? Ela vai vingar? Que era o que a gente ia falar. Ela vai vingar? Acho que é a Vai fala vingar. que toda mãe de UTI odeia ouvir, né? Estável. Quando o médico chega pra você Estável. pra passar o boletim, ele fala, nossa, ela tá As pessoas estável. falam assim, é um dia de cada vez. Eu falo, não, é um boletim de cada vez. É um boletim de cada vez. Era um boletim cada médico de período, cada né, vez, gente? porque é mesmo. Não consigo nem mensurar. Realmente é uma força que vem da alma, né, da gente. Olha, o papo tá maravilhoso. Acho que a gente poderia ficar aqui mais, assim, algumas horas. A gente tá partindo pro nosso encerramento agora.
É uma semana especial, né, Dia das Mães. Eu acho que fica esse clima gostoso, né? Pelo comércio, que dá essa movimentada toda, mas acho que rola, né? A gente planejar um encontro com a família, né? Dentro de cada conjunto, de cada situação, né, que a gente vive. Então, é muito bom e é muito gostoso a gente trocar essas informações. Acho que a gente devia repetir mais vezes, Com certeza. né? Essas conversas. Conta pra mim como que a gente encontra vocês. Vocês estão nas redes sociais? Sim. Como que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, caso queiram acompanhar mais a história, né? O meu Instagram é luciapaiva21. E lá tem bastante da rotina da Lívia. Legal, vamos seguir. Meu Franciele.vila, né? Eu sou Cíntia Tassin Miller, Cin Muller. E lá tem um pouquinho da rotina da Catarina, mas quando eu consigo postar. Exatamente. Quando tá dá postando tempo. menos, é porque ela está ocupada, né? Sabemos como é isso. O meu Insta, ele é mais profissional, né? Às vezes eu coloco as fotos das crianças lá e alguma coisa que eu tô fazendo, mas eu trabalho com coloração pessoal, então o meu Instagram é Colorida Ela. Legal. E aí vocês podem ir lá pra vocês verem até as minhas filhas, o tamanho que elas estão, Duas com moças certeza. e como tudo fica mais colorido. tudo depois, fica mais né? colorido, com O certeza. meu Instagram é @elisapritz. E quero convidar vocês para seguirem as redes da Farmaconde, para vocês acompanharem todas as plataformas de áudio e também no YouTube, né? Nossa gravação também vai pro YouTube, é gostoso pra gente ver da onde vem cada voz, né? Que às vezes a gente só ouve. E um ótimo Dia das Mães para todo mundo, para todas as famílias. E é isso, gente. Até a próxima.